Mateus 21 diz o seguinte: a continuação da leitura dos Evangelhos segundo a Bíblia Sagrada. E hoje a leitura será extensa um pouco mais, porque diz Mateus 21 o seguinte: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiveste fé e não duvidaste, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberei. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, disse-lhe Jesus. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. E o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi.
E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-se de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão sobre ele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhes: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedras que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam-se que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Amém? Esta é a palavra. Então eles rejeitaram a pedra por escabelo. Em outras palavras, eles rejeitaram o profeta, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram Jesus. E você? Você rejeita Jesus neste momento? Você rejeita Jesus nesse exato momento agora? Ou você diz sim? Ou você diz não, eu quero Jesus para mim. Eu quero esse Jesus que os judeus o rejeitaram. Eu quero esse Jesus assim como os gentios lá receberam. Eu quero Jesus para mim, porque eu quero ser um lavrador. Eu quero ser um trabalhador na vinha de Jesus aqui na terra, para quando Jesus vir buscar o seu povo, você ser um pertencente, você ser um trabalhador fiel para Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja luz na sua vinha, que Deus seja o agricultor perfeito na sua vida, que você seja um trabalhador fiel na vinha de Jesus Cristo, para que no dia final, para que no grande dia, você seja recompensado com a coroa de justiça. Vai, em nome de Jesus, nessa palavra Mateus 21 para a sua vida, para alegrar o seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.